Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, aproveitando essa oportunidade que Deus nos confere em estarmos juntos aqui. Eu digo juntos aqui porque não estou gravando só. Está comigo aqui o meu amado irmão, cooperador Lucas, diácono Zenildo, irmã Célia, dirigente de oração, e também o jovem Guilherme. Estamos aqui juntos nessa noite para aproveitar essa oportunidade que Deus graciosamente nos dá. Estamos atravessando dias muito difíceis, mas nós acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas. Portanto, antes de nós aplicarmos um texto, gostaria de fazer uma breve oração com todos vocês, para que Deus então possa nos abrir a porta da palavra. Oremos, pois. Querido Deus e glorioso Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, queremos, Senhor Deus, te louvar e te agradecer por esta tão gloriosa oportunidade que o Senhor nos tem concedido nesse dia, nesse momento, Senhor, em que farei uso da tua santa e bendita palavra. E o desejo, meu Deus, do meu coração, Pai querido, é que a tua palavra alcance as vidas que estarão ouvindo esta mensagem, Senhor. Que o teu Santo Espírito, através desta palavra, possa confortar, consolar e possa fortalecer cada alma, Senhor, alma faminta, alma desejosa da tua palavra, Pai. Que o teu Santo Espírito possa trabalhar dentro de cada um de nossos corações. Que assim seja para a glória do teu nome, no nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos irmãos, eu vou ler um texto bíblico, um texto da palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 7, quero ler do versículo 1 até o versículo de número 2, apenas 2 versículos para a nossa reflexão. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Meus irmãos queridos, nós acabamos de ler um texto onde nos fala sobre uma cidade chamada Samaria, né? Aquela cidade estava passando por uma crise terrível e devastadora, né? Ela estava cercada pelos sírios, que eram inimigos dos samaritanos, e portanto ninguém entrava e ninguém saía naquela cidade, né? Eles estavam confinados. E com o passar dos dias, foram se acabando todo o suprimento da cidade, toda a alimentação, todo o sustento, fora se acabando. E então aquela cidade começou a ter uma crise, e não somente crise de fome, mas uma crise chama a outra, né? A crise ali também era uma crise espiritual, era uma crise de tantas necessidades que o povo estava passando. E nesse momento, também nessa cidade, havia um profeta de Deus estava ali naquela cidade. Porém, meus irmãos, quando falamos em crise, né, é o que nós estamos passando agora, aqui no nosso Brasil, estamos em crise. E não é só crise de saúde, infelizmente a crise da saúde, ela afeta todo o ser humano, levando o ser humano a outros tipos de crises, né? Aí vem a crise do desemprego, vem a crise da fome, da insegurança, da incerteza. E olhando para o nosso dicionário, crise é manifestação súbita, inicial ou não, de doença física ou mental, fase difícil, grave na evolução das coisas, dos sentimentos e também dos fatos. Crise, um colapso, deficiência, penúria, ponto de transição entre uma época de prosperidade e outra época de depressão, né? É justamente o que aquela cidade estava passando, e é justamente, parece que o nosso país agora
está atravessando um momento também que não é muito diferente. Se bem que, louvado seja Deus, o Senhor não tem deixado faltar o pão nas nossas mesas. Jamais a nossa situação, a questão da fome, pode ser comparada à de Samaria, né? Pois o Senhor, nosso Deus, tem suprido todas as nossas necessidades, né? Agora, o texto é: Deus opera milagre em meio à crise. Em todo tempo de crise, Deus quer que nós aprendamos algumas lições, né? E isso nós vamos ver que tipo de lição nós podemos aprender no tempo de crise. A primeira lição que nós precisamos aprender no tempo de crise é: em todo tempo de crise, quando não vemos saída, o poder de Deus então se manifesta. Deus é exaltado pelo seu poder em operar em todo tempo. Então nós vamos entender que em tempos de crise é aí o momento onde Deus ele começa a agir, né? Quando falta aos homens a sua capacidade, quando os homens se sentem que seus recursos se acabaram, quando as portas se fecham, é nesse momento que Deus manifesta o seu poder, né? Segundo, reconhecer que Deus está acima de qualquer situação, né? Para Deus não existe crise, Deus não vê crise, o ser humano vê, mas Deus não vê. Que lição podemos aprender então? Reconhecer que Deus está acima de qualquer situação, reconhecer que não é o homem quem dá a solução, mas sim o soberano Criador, o nosso Deus, é quem tem solução para o momento da crise. Terceiro, podemos descansar nos braços de um Pai que é amoroso e sabe bem cuidar de seus filhos. Enquanto o mundo está no desespero, os filhos de Deus descansam nos braços do Pai. Vamos então aprender que Deus é Pai, que Deus cuida, né? O mundo está no desespero, o mundo vive na insegurança, na incerteza, o mundo está com medo da fome, do desemprego. É certo que a gente vê que há indícios que isso possa acontecer, mas nós temos um Deus que é Pai, um Deus que cuida, um Deus que nos guarda e que nos protege. Vamos aprender mais uma lição sobre a crise, né? Em relação ao Deus a quem nós servimos. É em tempos de crise que nós vemos que a terra árida ela se produz. É em tempos de crise que a estéril ela pode gerar. É em tempos de crise que o pouco se multiplica e a farinha da panela também aumenta. O deserto jorra água abundante. É no tempo de crise, irmãos, não é quando as coisas estão fácil, não. Quando a gente vê que o deserto, estamos atravessando um deserto, não tem água, não tem pão, não tem suprimento. O que fazer agora? Nos entregar ao desespero? Não. É aí onde Deus vai agir. Deus faz manancial no meio do deserto, né? Deus, ele deu para os filhos de Israel alimento, Deus deu carne, Deus deu pão justamente no deserto, né? Então, no tempo de crise, a gente pode confiar em Deus e descansar nos braços dele. E, em último lugar, Deus quer que em tempos de crise, seu povo não se desespere e confie inteiramente nele, né? Deus tem o controle de tudo e de todas as coisas. Então, nós vamos tirar essas lições para nós em relação ao tempo de crise. Vamos voltar um pouquinho para o texto que nós lemos, onde nos fala sobre Samaria, né? Samaria estava vivendo dias muito difíceis. Mas como nós poderíamos ver o poder de Deus, se não operando quando tudo aponta para o colapso? Deus mostra seu poder quando não vemos saída. Meus irmãos queridos, em relação a essa questão, vamos voltar um pouquinho para ir adiante um pouquinho e vamos olhar para o Novo Testamento, quando o Senhor Jesus, ele operou numa hora em que aos olhos humanos não havia solução, não havia condições de um milagre acontecer. O exemplo é Lázaro, né? Lázaro, irmão de Marta e Maria. Lázaro estava enfermo, foi dado um recado para Jesus. Senhor Jesus, Lázaro, o amigo a quem o Senhor ama, está enfermo. Vem e cure Lázaro. Jesus ouviu o recado muito bem. Jesus não foi na mesma hora. Jesus poderia ter ido.
Jesus poderia ter atendido o recado de Marta e Maria, até mesmo porque Jesus amava muito Lázaro, Jesus amava aquela família. Mas, meus irmãos, Jesus queria operar, era o sobrenatural. Quando tudo na vida de Marta e Maria estava acabado, foi aonde Jesus apareceu e manifestou o seu poder. Jesus agora não vai, ele deixa passar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Jesus resolve ir no 4º dia. Ora, Lázaro já havia morrido, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Lázaro não estava somente morto, Lázaro estava com o seu corpo já em estado de putrefação, decomposição. Mas agora Jesus aparece. Ora, a crise já se agravou, Lázaro não está mais enfermo, Lázaro não existe mais. Ora, aos olhos de Marta, Marta olhou e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que Lázaro quis dizer? Jesus, agora já é tarde, não adianta mais, a crise se agravou, nós estamos entregues agora ao desespero. Mas Jesus disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus, seu irmão há de ressuscitar. Ah, meus irmãos queridos, foi nesse momento que Jesus se manifesta. Ele pergunta: onde vocês colocaram Lázaro? Jesus estava ali para resolver, Jesus estava ali para mostrar que Ele é Senhor de tudo e Senhor de todos. A igreja precisa entender, meus irmãos, nós precisamos entender e crer que para Jesus não tem crise, para Jesus não tem enfermidade que Ele não cure, não tem morto que Ele não possa ressuscitar. Elas desconfiaram. Será que o que Jesus vai fazer? Jesus simplesmente pergunta: onde vocês colocaram? Então foram até lá. Jesus simplesmente pediu: vocês tirem a pedra. Tirem a pedra. Tirar a pedra é nosso dever. Agora, o milagre é Jesus quem vai fazer. Entenda que para Jesus operar um milagre em tempos de crise, nós precisamos tirar a pedra da incredulidade, da dúvida, do medo, da desconfiança. Será que Deus vai fazer? Será que Jesus vai abrir uma porta? Será que o pão vai chegar na minha casa? Será que eu vou me empregar? Não fique perguntando será. Então somente tire a pedra. Faça o que Jesus mandou. O milagre não é você quem vai fazer, é Ele que vai fazer. Quando eles tiraram a pedra, Jesus simplesmente ordenou: Lázaro, vinha para fora. Com 4 palavras de Jesus, 4 palavras apenas, o milagre aconteceu, a bênção veio, Lázaro ressuscitou, Lázaro voltou à vida e Jesus entregou Lázaro para suas irmãs. Queridos, onde estava a crise? Onde estava agora a incapacidade de vê-los novamente? Quando Jesus chega, tudo se transforma, tudo muda. Ele é Senhor dos senhores, né? Queridos, então agora em relação à questão da crise, né? Em Samaria a crise estava tão agravada. Preste atenção, meus irmãos, olhe como estava a situação de Samaria. O rei estava passando os muros da cidade, e ele ouve o clamor de uma mulher, e ele para, e a mulher vai dizer assim: rei, olha aqui, esta mulher aqui, ela fez um acordo comigo, nós iríamos matar o meu filho e a gente ia comer, e no outro dia iríamos matar o filho dele e ia comer. Muito bem, eu matei o meu filho, e eu cortei o meu filho, cozinhei meu filho, e nós comemos o meu filho, mas agora hoje seria o dia de nós matarmos o filho dessa mulher, mas ela escondeu seu filho. Quando o rei ouve aquelas palavras, ele rasga suas vestes e traz cilício sobre seu corpo. Meus irmãos, olha o estado que estava Samaria. Como pode uma mãe, ela tirar a própria vida do seu filho, ela decepar o filho, ela partir o filho, ela cozinhar o filho e comer o seu próprio filho? Veja a situação que estava ali em Samaria. Queridos, me faz lembrar também, no ano 70 depois de Cristo, o marechal Tito entrou em Jerusalém, cercou Jerusalém. Jesus Cristo disse que aquilo ia acontecer, mas ele cerca Jerusalém, e Jerusalém também agora vai passar por um momento de crise tão devastadora, tão ruim, que os moradores da cidade de Jerusalém, a fome era
estava tão agravada, que eles chegavam a comer a sola das botas dos soldados, porque não havia comida na cidade, não havia alimento na cidade, né? Então, quando essa crise se agrava, meus irmãos, a gente não podemos entrar no desespero. Agora o profeta viu tudo aquilo e Deus manda uma mensagem para o profeta. No capítulo 7, ele vai falar para o rei, ele vai falar para os moradores de Samaria. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Era uma ordem. Você quer a bênção de Deus, você quer ver Deus operar, você e eu precisamos ouvir a palavra de Deus. Aí o profeta vai dizer: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Não era o profeta que estava dizendo, era Deus usando a boca do profeta. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Meus irmãos, vamos pensar agora no impossível. Como poderia isto acontecer? A cidade estava cercada, o povo estava morrendo de fome. Agora se levanta um profeta e diz que amanhã, a esta hora, a esse tempo, haverá alimento. Oh, meus irmãos, é a palavra de Deus, é a mensagem do profeta. A Bíblia diz que nós temos que crer no profeta e nós vamos prosperar. Quando Deus usou o profeta, era Deus dizendo: esse tempo de crise vai acabar, esse tempo de lamúria, de fome, de desespero vai acabar. Não é daqui uma semana, não é daqui um mês, mas amanhã. O profeta disse: amanhã, quase esse tempo, haverá suprimento à porta de Samaria. Mas alguém que não creu em Deus, alguém estava ali, era um homem de estatura, porque ele era um capitão do rei. Ele olha para o profeta, zombando da cara do profeta, e disse: ó profeta, nem se Deus abrir as janelas dos céus, isso poderia acontecer. O profeta olha para ele e disse: isto vai acontecer, homem, porém você vai ver com os teus olhos, mas você não vai participar. Meu irmão querido, você tem que ver e participar, você tem que crer e acreditar no que Deus tem falado. A igreja de Jesus Cristo não é uma igreja derrotada. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Mas antes de Jesus partir, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o meu Espírito para ficar com vocês todos os dias. Meus irmãos, isso quer dizer que nós não somos filhos sem pai. Nós temos um pai que cuida de nós, nós temos um pai que cuida da nossa saúde, que cuida da nossa provisão, do nosso alimento. Você que está me assistindo, creia, meu amado, creia que Deus pode amanhã operar um grande milagre na sua vida. A porta de Samaria haveria alimento, a porta da sua casa, a porta da nossa cidade, a porta de nossa igreja, Deus pode suprir as nossas necessidades, contanto que você acredite. Agora aconteceu o impossível, o improvável. Havia naquela cidade 4 leprosos, eles estavam famintos, à beira da morte, e um olha para o outro e diz: meu amigo, se a gente ficar aqui, nós vamos morrer. Se a gente for para lá também, para os Círios, nós vamos morrer. Então vamos fazer assim, aqui não tem nada, vamos lá para o arraial do Ciro, e se eles quiserem matar, a gente vai morrer. Se porventura deixar a gente vivo, nós vamos viver. Quando eles chegam lá, irmãos, a tenda dos Círios, eles olham uma tenda vazia, outra vazia, eles começam a observar que não tinha ninguém. Eles entram ali nas tendas dos Círios e vê que não tinha ninguém, tinha comida, tinha roupa. Ali eles entram, eles se alimentam, se fartam, pega roupa, pega suprimento, pega muita coisa, e entra em outra tenda, a mesma coisa. Aí um diz para o outro: hoje é dia de boas novas, e não é certo que a gente fique aqui sem ir até a nossa cidade e levar boas novas para os nossos irmãos. Mas sabe qual é o segredo? Quando esses 4 leprosos estavam indo em direção aos Círios, às tendas dos Círios, marchando com suas pernas trôpegas, porque eles eram leprosos, homens fracos, homens que estavam destinados à morte. Enquanto estavam caminhando, Deus usou aqueles homens, e os Círios ouviram ruídos de
carros e de cavalo. Eles pensaram: Israel se aliou agora a um grande exército e vão nos matar. E nisso eles saem correndo desesperados, nem cavalos os sírios eles levaram embora. Ora, eles abandonaram toda a cidade com todo o suprimento. E naquilo então agora os homens se alimentam e voltam para Samaria. E eles dão aviso: gente, lá, olha, nós fomos até a tenda dos sírios e lá não tem ninguém, nenhum morador, tem suprimento, tem pão, tem alimento. E eles desconfiaram, mas foram lá. O rei disse: manda alguém ir lá. Quando eles chegaram lá, justamente não havia ninguém. Pelo caminho tinha roupa, tinha comida, tinha bebida, as tendas estavam todas cheias de suprimento. Meus amados, e agora o rei manda eles ir, mas o rei fala assim: ô capitão, você fica à porta lá dos sírios, fica à porta aqui de Samaria para você controlar as coisas, porque os homens estão famintos. Justamente aquele homem que não creu na palavra, justamente o homem que duvidou do profeta de Deus, quando ele se colocou no portão de Samaria, o povo estava com muita fome, e eles foram com muita veemência e passaram por cima daquele capitão. Ele morreu, enquanto o povo foi até as tendas, foram até onde havia o suprimento, e todos eles se fartaram de comida, se fartaram de alimento, se fartaram de roupa, e toda a provisão de Deus o Senhor preparou. Meus irmãos, não é tempo de desespero, não é tempo de medo, mas é tempo de confiar no Senhor, porque confiar em Deus quando tudo está bom é muito fácil. Confiar em Deus quando a nossa conta no banco está recheada, quando o nosso armário está cheio, é muito fácil. Mas confiar em Deus quando as coisas apontam para o improvável é difícil. Mas é nesse momento que Deus manifesta o seu poder e a sua glória. Então eu deixo esta palavra, querido irmão, para o seu coração, minha irmã querida. Não se desespere, creia em Deus, busque o Senhor, dobre seu joelho, ore com sua família. Aproveite agora para vocês buscarem mais a Deus, orarem mais o Senhor, que Deus há de suprir todas as suas necessidades em glória, para que o nome dele seja glorificado. Deus não quer que a sua igreja murmure, Deus não quer que a gente esteja espalhando más notícias, não. Deus quer que você leve boas novas, Deus quer que você use seus lábios para dizer que Deus vai operar milagres, Deus vai operar prodígios e maravilhas. Amém, queridos? Eu deixo esta palavra para o coração de vocês, e nesse momento eu quero convidar o diácono Zenildo. Ele estará apresentando a Deus um louvor para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua casa, sua família, e tenha uma boa noite no nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, amados? Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e convido a todos para estarmos louvando o hino da harpa 545. Amém? Quero pedir a ajuda do pastor e Deus seja louvado. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai
porque